E aí, eu sou o Tomás. A ideia desse vídeo é tentar falar um pouco sobre como que você consegue, às vezes, se destacar, né, em frente a uma vaga, como candidato e tudo mais ou menos o que as empresas e avaliadores estão olhando nos candidatos, né? Principalmente em algumas falácias que existem, eu não sei de onde surgiu, não sei de onde veio, porém, existem algumas falácias de que você tem que ter um perfil do LinkedIn bonitão, você tem que ter um site de portfólio, né, todo chique e tal e tudo mais. O que não é verdade, né? Eu já estive dos dois lados da moeda, já fui avaliado, já fui avaliador, e eu, em nenhum momento, nunca me avaliaram pelo GitHub, nem eu sequer avaliei alguém pelo GitHub da pessoa. Na verdade, GitHub nunca nem vi ninguém nem sequer comentar, porque não significa nada você ter um GitHub bonito. Só significa que você um dia parou na sua vida para deixar bonito o GitHub. E não é mais ou menos o que se espera, né, de um candidato. O que se avalia mesmo do candidato é o currículo do candidato, se ele tem o histórico que você precisa para a experiência daquela vaga. Então, mais ou menos, se eu quero um júnior, se eu quero um plano, se eu quero um sênior. E o que também não significa muita coisa os nomes, né? O que importa mesmo é o tempo que você tem de experiência e mais ou menos onde você trabalhou. Porque você pode ser muito bem sênior numa startup pequena, startup qual tem, sei lá, 20, 30 desenvolvedores. Porém, quando você for para uma empresa média ou grande porte, você vai ser júnior ou pleno por causa da faixa salarial qual você se estava, né? Então, o nome não significa muita coisa. O que importa mesmo é o tempo de experiência, as dificuldades que você já passou, os problemas que você já encarou, como você resolveu problemas e mais ou menos por aí que é o caminho. Normalmente, quando as empresas procuram uma vaga, né, principalmente hoje em dia, elas procuram uma vaga de alguém muito específico para o problema que elas estão tendo. Tá? Não se procura mais vaga de forma aleatória, eu quero um dev e tal e tudo mais. Teve uma época, que em 2018, acho, 2020, não lembro, 19, 20, que investimento na área de tech estava gigantesco. Qualquer coisinha que o cara tava, eu quero fazer um aplicativo de streaming, e o cara ganhava milhões de aporte aí de investimento. E nessa época as empresas esqueceram muito, né? Então teve empresa aí que triplicou, quadruplicou de tamanho, principalmente startup. Eu lembro que quando eu estava quando a Log virou unicórnio, né? Ela foi de cidade em cidade, indo chamando pessoas específicas das federais. Eu já era formado na época, mas ela também pessoa que já era formada, ela também chamou e tal, porque ela queria criar uma integração ali. Então ela fez uma palestra na universidade, e da palestra depois ela fez um jantar, né? Ela queria. Eu lembro que eu recebi um e-mail da faculdade e tal. Eu fiquei, caramba, puxa, que legal. Log tá vindo atrás da gente. Mas fui lá, comi de graça, né? E eu lembro que eu estava saindo um dos meus colegas falou, pô, gostei muito da empresa de vocês e tal, como é que eu faço aí para eu querer entrar para a empresa, né, porque eu quero participar da empresa e tudo mais. Aí o cara se olhou pra cara dele e falou, cara, entra no site lá e aplica lá como qualquer um. E aí, tipo, pô, então, pra que que você tá... Por que que você mandou um e-mail pessoal para essas pessoas? Por que que você tá vindo aqui, né? Da universidade fazer esse jantar, fazer essa palestra e tal. E basicamente era para nada, para gastar dinheiro de investidor, contratar 1 bilhão de desenvolvedores. Eles tinham um plano de contratar, acho que era 1.000 desenvolvedores até o final do ano, naquele ano. Não sei o que deu. Eu sei que eu nunca mais ouvi falar de log de novo depois dessa. Eu conheço dois amigos que eu acho que trabalham lá ainda, mas não não teve mais nenhuma notícia grande, né? Assim, vamos dizer. Porém, quando você não está numa situação dessa, né, que você está contratando a torta direita, inclusive agora está no contrário, né, está contratando muito menos, por causa da área da IA e tal. A ideia é tentar entender mais ou menos como é que você consegue se destacar, né, como é que você, para onde é que você consegue ir e tudo mais. Então, esse vai ser o restante do vídeo. Eu estou regravando isso, porque eu vi que a primeira parte eu não gostei muito do vídeo original, já estava há muito tempo eu editando aqui. Então, a partir daqui vai ser provavelmente um outro take. E aí, né, a galera acaba focando muito nessa parte de, pô, eu vou deixar meu perfil bonitão do GitHub, vou botar aqui, o pessoal faz um GitHub, fica um repositório aqui, né, que cuida da página do GitHub e tudo mais. Aí bota os gráficos bonitos, bota não sei o quê, e aí quer deixar isso aqui tudo no verde, né? Pô, vou deixar no verdão pra mostrar que eu trabalho muito. Só que a gente sabe, cara, que quantidade de linha de código, quantidade de commit não significa que você trabalhe muito, nem que você trabalhe bem, né? Nenhum dos dois. Na verdade, o mercado sempre foi na linha oposta. Hoje o mercado é sempre uma onda, né? A gente vai voltando atrás de conceitos, mas antigamente a galera considerava que linhas de código era produtividade. Antigamente, que eu digo, década de 90, início dos anos 2000. E aí o mercado veio crescendo, a gente percebeu, falou, cara, a quantidade de código na verdade é o oposto. A gente quer que você faça a feature com quanto menos código possível. E hoje, na era da IA, tá voltando o pessoal a falar que minhas IAs geram 30 mil linhas de código por dia, então eu sou um ótimo
programador, eu gero muito conteúdo e tudo mais, o que não é verdade. Linha de código commit não significa literalmente nada em termos de qualidade, em termos de qualidade de um programador, né? E aí o pessoal fica com essa parada, não, como é que você tem que deixar isso aqui verde, porque o avaliador vai vir aqui no seu perfil, vai olhar todo o GitHub, vai ver se isso aqui tá verde e tudo mais. Cara, eu nenhuma das empresas que eu passei com esse ninguém que viu isso aqui, que ligou para isso aqui, até porque isso aqui é muito fácil tu roubar, tá? É só tu pegar um repositório qualquer aqui, botar uma GitHub Action que roda todos os dias e faz um commit de qualquer coisa. E aí bota o bot para usar o teu token da tua conta pessoal, né? E aí pronto, o bot vai ficar todo dia fazendo um commit aqui, isso aqui vai ficar verdão. Perfeito. Vocês podem ver o meu já está desatualizado, né? Eu já não uso mais isso aqui, eu tenho um GitHub do trabalho, porque eu tenho um servidor pessoal, né? Um home lab e tal, que eu mantenho o meu um Git pessoal meu aqui, até que recentemente eu tenho mexido bastante, que eu estou formatando um notebook, obra de arte, mas isso aí eu vou talvez falar no futuro. E eu tenho também o GitHub do trabalho, né? Então não uso mais isso daqui, tá? Então, tipo assim, cara, você ter o seu GitHub bonitão aqui e tudo mais, nunca vi ninguém considerar isso numa vaga, nem em termos de desempatar, né? Tipo assim, pô, eu tô em dúvida entre duas pessoas, vou olhar o perfil do GitHub para desempatar, nunca vi isso. A gente só tá interessado mesmo, normalmente as pessoas estão interessadas mesmo na dificuldade do problema que você resolve, como você resolve, né? Então, normalmente nas entrevistas, é por isso que nas entrevistas as pessoas perguntam, ah, cara, qual o maior projeto que você tem orgulho, que você passou mais dificuldade e tudo mais, que você fez, porque o entrevistador tá querendo saber, tipo assim, pô, qual é a dificuldade que você já sofreu na sua vida, né, de problemas que você já resolveu, e como é que você passou por eles, né, como é que você resolveu eles tecnicamente mesmo falando, como é que você resolveu uma limitação de um sistema qual você está usando, de uma API, de um embarcado, sei lá, se você quiser pensar aí, que você está resolvendo, né? Então, normalmente essa que é o interesse da coisa. Também temos a situação dos projetos, né? Então a gente vê muitos desenvolvedores que estão entrando no mercado e tudo mais, eles ficam fazendo projetinhos e tal. Pô, olha só, eu fiz esse projeto. Tem aqueles posts que eles fazem no LinkedIn que é meio que padrão, tipo assim, ah, eu fiz essa API, esse site que bate na API do Pokémon e aí mostra os Pokémons. Aí, pô, nesse projeto eu aprendi que é importante você ter rotas, você ter não sei o quê, você tem endpoints e tal, tudo mais. E, cara, isso é legal você aprender, né? É muito bacana você estar indo atrás e tal, e tudo mais, porém não são projetos que vão fazer você ser contratado, sendo bem honesto. Por quê, né? Temos alguns motivos, mas o principal é que CRUD, que é a maioria dos aplicativos que você olha, ele é um CRUD. O que é CRUD, né? CRUD é o modo que a gente tem da gente talvez representar uma API, que é uma camada para você acessar os dados, né, de algum serviço e tudo mais. E a gente, normalmente, se você for parar para pensar, todo aplicativo é um CRUD. Então, todo aplicativo para o usuário, normalmente é um CRUD de alguma forma. Você pode estruturar ele de forma diferente, você pode fazer arquiteturas diferentes com ele, arquitetura reativa e tal, tudo mais, beleza, mas no final ele é um CRUD. Então, o WhatsApp nada mais é que uma lista de mensagens, uma lista de chats, quando você aperta no chat, é uma lista de mensagens no chat. É um CRUD. Você pode criar mensagem, você tem que ler mensagens, você tem que atualizar mensagens, você tem que deletar mensagem. É um CRUD, né? Não tem mistério aí. E qual que é o problema, qual que é a situação da pessoa que está aprendendo, né, no início lá, criar esse CRUD, né, como orgulho, tipo, pô, eu fiz aqui uma API nova e tal. Cara, porque CRUD é problema resolvido, né? Ninguém mais faz CRUD hoje em dia na mão, né? Eu não escrevo um CRUD já tem muitos anos. Toda vez que eu tenho que fazer CRUD, eu normalmente faço uma vez e eu deixo ele genérico para ele ser usado estendido de forma automática. Eu não gosto de fazer CRUD, não é uma coisa que é legal fazer, divertida, porque é repetitivo. Assim, pô, agora eu vou fazer o CRUD da lista de chats. Aí eu vou lá, escrevo, select asterisco from database chats where user ID é o usuário da ID que está sendo chamando. Aí beleza, aí faz lá, aí agora eu tenho que parsear isso e transformar em JSON. Aí transforma em JSON, aí retorna para o front-end. Aí no front-end vai lá, cria a tela, né? Bota lá, chamei a rota, bota a tela aqui e tal, tudo mais. Pô, é muito chato, velho. E aí, agora eu vou fazer de mensagens. Se tu for ver, tu vai fazer a mesma coisa. Select, asterisco, from, chat, message, where, chat ID igual tal. E aí tu vai pegar, agora eu vou criar, agora create, chat ID, where, tal, 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 tal. Né?
Então é um problema que se você for olhar quando você faz um sistema na mão e solta as CRUD, você vai ver que na verdade eles são muito parecidos uns com os outros. E você tem que se perguntar por que que eu estou fazendo isso toda vez se eu só mudo um valorzinho aqui, né? Ou o select é diferente, ou tal valorzinho é diferente, né? E aí é quando. E aí é quando você às vezes pode parar pra pensar, e é o ideal você pensar, tipo assim, pô, cara, não tem uma forma, uma maneira mais rápida de eu fazer isso, uma maneira, né, que eu não preciso ficar escrevendo isso na mão. Então, não são problemas complexos você fazer um CRUD. Na verdade, é o problema mais simples que tem, acredito eu. Você tem de fazer. Não tem problema você começar a aprender por aí, tá? Porém, não pense que, eu vou postar aqui o CRUD que eu fiz, que você vai conseguir um destaque por isso, né? E aí, hoje, né, se eu fosse ver alguém, quando a gente vê, né, que alguém chega e fala, então, pô, faz lá uma API do Pokémon, que tem lá o CRUD, que mostra a listagem, não sei o quê, pô, não é tão impressionante, não é algo que impacta tanto, né? E o principal aqui é a parte de que não é o visual que importa quando a gente está entrevistando um programador, né? Eu não quero saber se você é bom em design, eu não estou lhe contratando para fazer design. Então tem aquela. A gente sabe que tem programadores que são muito bons em design, pessoas que são muito boas em design, né? Ou que estudaram, que já tenham aquele feeling natural, mas não é o objetivo de um programador ser bom em design, né? Você só precisa ser bom em design quando você está numa posição, por exemplo, de freelance ou algo do tipo, e você não quer pagar parte do seu valor para pagar um design. Você não tem um parceiro de design para fazer isso, né? Então você quer fazer tudo você mesmo. Aí você precisa estudar design, beleza. Então você está querendo vender o seu lado de eu faço tudo de ponta a ponta, do design ao código, né? Porém, se você está procurando uma vaga de programador, sei lá onde for, júnior, pleno, sênior, sei lá, você não precisa ter um site bonito, site chique e tal e tudo mais, a não ser talvez que seja um front-end, porém, não pelo objetivo que você pensa, do eu vou fazer um site bonito porque o pessoal do front-end quer que eu faça site bonito. Não. Talvez porque um front-end com um site bonito seja mais complexo que um site simples. E aí você está tentando uma vaga de front-end, então a pessoa vai ver, pô, olha só, ele fez um design avançado aqui, né, para isso. Porém, até isso é difícil você conseguir impressionar uma pessoa, né, de front-end fazer um design difícil. Eu vou mostrar um exemplo de um design que eu considero excelente, tá? Então, se você for no Post-Hog, esse aqui seria um design muito difícil que eu, particularmente, me impressionaria muito se alguém fizesse. Não se alguém, talvez, pegasse um framework pronto que faça isso. Aí é fácil. Mas você chegar e falar, oh, cara, olha só. Então, esse aqui é o home.mdx, aí eu posso apertar o pricing aqui, ó. Ele abre uma nova telinha aqui, ó. Cara, ó a parada. Só que, tipo assim, é pesado. O meu PC não é ruim, tá? O meu PC não é ruim, mas é pesado pra caramba o site. Mas é muito maneiro, tá entendendo? Esse aqui é um projeto que colocaria você muito à frente de muita gente, se você estiver procurando vagas front-end. Por quê? Porque, é, mesmo se isso aqui tivesse tudo no preto e no branco, não tivesse bonito do jeito que está, porque eles têm design, com certeza, contratados para pensar na parte bonita, mesmo se tivesse tudo no preto e branco, só a engine do front-end de montar esse desktop environment aqui dentro da web já é muito legal. É uma parada bem maneira de se apresentar, né? Então, depende muito do que você está procurando, de que tipo de vaga você está querendo. Porém, eu lhe garanto, fazer o CRUD não é o que vai te garantir uma vaga boa, tá? E aí, continuando aqui, então, o design não é o seu objetivo de você impressionar alguém. Eu não quero saber o teu design, eu quero saber a tua arquitetura. O que que tu fez de legal? Tu tá usando sei lá, isso aqui é totalmente reativo? Se eu fizer alguma coisa diferente aqui, se eu apertar aqui, se eu apertar com o botão direito, se eu virar de cabeça para baixo, se eu virar, vai ficar reativo? Pô, beleza, aí é maneiro. Agora, é bonitinho, tá com as cores bonitas e tudo mais, cara, hoje não, na verdade nunca impressionou tanto. E hoje muito menos, porque você pode simplesmente pedir para IA desenhar para você e você vai lá e programa, né? Às vezes nem programa precisa, IA vai lá, desenha e faz tudo. Ainda mais nos dias de hoje. Então você fazer aquela APIzinha do Pokémon nos dias de hoje, cara, eu acho que se eu pagar 100 conto pra uma IA, ela faz a API do Pokémon em 10 minutos, né? Não é o que impressiona. E aí fica a dúvida, então, né? Então, o que que é impressionante? O que que eu posso fazer para eu chamar, para me destacar, para eu chamar a atenção das pessoas? Para chamar a atenção das empresas, para mostrar quando alguém vier olhar meu currículo, ou talvez em algum momento olhar um portfólio, ou perguntar um projeto difícil, eu mostrar, né, um projeto realmente difícil. Cara, você tem que pensar em arquiteturas que não são óbvias, né? Um projeto que não são óbvios. Eu não sei de onde veio, eu já vi muito.
propaganda no YouTube mesmo de cursos falando, você tem 60 projetos em Python na prática, vou botar no seu currículo no final do curso, não sei o quê. Tu vai ver projetos, são vários CRUDs de cores diferentes. Então, tipo assim, pô, agora tu vai fazer um CRUD de chat de mensagem. Agora tu vai fazer um CRUD de controle de estoque. Agora tu vai fazer um CRUD de atendimento de supermercado. Agora tu vai fazer um CRUD de não sei o quê. Não é algo que, se for parar a pensar, no fundo a parte técnica é a mesma. Só tá mudando o, a parte ali do o que é que está acontecendo, né? E aí você pode, inclusive, se questionar de se é a mesma, será que eu não consigo escrever uma API que resolve todos? Consegue, né? Inclusive é legal você ter essa coisa de querer fazer coisas diferentes, né? Sair do normal. E que projeto que você poderia tocar, né? Então tem projetos que, os que eu acredito que chamariam mais atenção, são projetos que você já se dá como prontos. Por exemplo, um editor de texto. O editor de texto é um problema que você já tem como pronto. Você já acredita que, cara, tem editor de texto pra caramba. Tem o Vim, tem o VS Code, que matou o Atom. Já vou falar disso em algum momento. Que aí tem, sei lá, as ideias da IntelliJ, tem não sei o quê. Tem um bilhão de editor de texto aí que tu pensar. Tem o Zed, tem o Cursor agora, modinha, né? Os modinhas. Aí tem os mais maluquinhos, tipo o Helix, que é baseado no Cacone. Então tem também uns nichados. E editor pra caramba. E aí você fica, pô, mas se tem editor, vale a pena eu fazer um editor? Vale. Por quê? No momento que você fizer um editor que você considera algo que já é resolvido, a gente já considera algo resolvido, né? O que não está, tá? Tem muita melhoria para fazer ainda, mas considerar algo resolvido. Isso é um projeto de dificuldade técnica, o qual não é simplesmente você fazer uma consultazinha na internet e ele vai te dizer passo a passo o que tu tem que fazer. É algo que você vai passar por dificuldades técnicas e você vai ter que resolver essas dificuldades técnicas de alguma forma, né? Outros projetos que podem pensar, por exemplo, pô, vai fazer um framework front-end. Então, cara, eu quero ser front-end, eu quero fazer site, eu gosto de fazer site, é isso que eu gosto de tudo mais. Então faz o seu framework. Faz lá, cara, o teu framework. Começa no JavaScript HTML básicozão. Entende por que React é do jeito que é, por que Vue é do jeito que é, por que, sei lá, Next.js é do jeito que é. Vai pensando aí, nos casos aí. Não conheço tantos, mas tem muitos, né? Então pensa, por que esse cara pensou nisso? Pensa que frameworks, projetos, editores de texto, é um cara que em algum momento chegou e falou, cara, eu vou resolver esse problema. E quando ele pensou de resolver esse problema, ele pensou, vou resolver dessa forma aqui por causa de ABC. Então, o cara que criou o NVim, o Nelvin, ele falou, vou botar Lua em vez de usar VinScript por causa de ABC, porque eu não quero usar VinScript por causa disso. Então, ele tomou decisões técnicas. Então, o que a gente quer ver, o que as pessoas querem ver, é você tomar decisões técnicas e você entender o porquê essas decisões aconteceram. Então vai lá, cria um framework seu. Isso é maneiro. Então cria um framework, por exemplo, que funcione que nem o site do PostHog lá que eu acabei de mostrar. Isso é legal, né? Isso é algo que tu fica, caraca, pô, o cara entende da parada. Porque você acaba mexendo em camadas de coisas que você já se dá como resolvidas, porém não estão resolvidas, eu lhe garanto. Não estão resolvidas de forma alguma. Se tu for ver aquele site framework que eu mostrei agora, pô, o site é super travado. Então isso tem muita coisa aí pra melhorar. E o meu computador não é lento. Não é porque o meu computador é ruim. É o site do cara que tá pesado, né? Então, esse é o tipo de coisa que você pode dar uma olhada. Tem um canal do YouTube, que eu não lembro o nome, não, o que é, mas eu acho que eu consigo achar um vídeo dele, que é Making My Own Search Engine Because No One is Hiding. Eu acho que ele tem um vídeo que é assim, ó. Aqui, ó. Make My Own Google Because Nobody's Hiding. Por exemplo, esse cara aqui. Pô, o que que o cara fez, velho? O cara falou, cara, ninguém tá me contratando, quero fazer um projeto pra me impressionar. O cara fez uma máquina de busca. Simplesmente o cara fez uma máquina de busca. E se você for ver na prática, eu tive o prazer de fazer máquina de busca quando eu estava na faculdade, né? Se você for ver na prática, não é um projeto impossível, cara. Não é um projeto impossível, não é algo muito difícil. E máquinas de buscas existem desde 99, eu acho, né? 98, ou até antes um pouco, na verdade. Do Yahoo lá e tudo mais. Já existe há muito tempo antes. E aí, no momento que você fizer a máquina de busca, você vai ver o porquê que o Google ficou tão famoso na época dele, né? Porque foi com o PageRank. E aí você pode fazer uma máquina de busca sem o PageRank e fazer uma máquina de busca com o PageRank e você vê a diferença na sua frente do porquê que o Google se tornou tão famoso. E aí, a dificuldade técnica para você fazer uma máquina de busca, beleza, como eu falei aqui, não é complexa. O complexo de você fazer uma máquina de busca é você crawlear a internet inteira, que é gigantesca.
Mas você fazer uma aqui na casa, pô, legal, é tranquilo. Ah, eu quero ser desenvolvedor de dados, eu quero ser mexer com banco de dados e tal, tudo mais. Cara, faz o teu banco de dados. Faz um banco de dados simples mesmo. Vê como é que o SQLite faz, vê como é que o Postgres faz. Beleza, o Postgres é gigantesco. O SQLite é conhecido como um dos melhores projetos que a humanidade já fez, né, de código. Então, é um projeto incrível para você se basear. Então, vê o que esses caras fazem, vê como é que funciona, aprende, mete a cara, entendeu? Isso são coisas que você se destaca muito à frente de quem tá fazendo crudezinho de API, né? E aí vem o final do vídeo, que é, infelizmente, hoje, você fazer CRUD não só no caso do, eu fiz aqui o automático em 2019, tanto faz, mas não só nesse caso, hoje fazer CRUD, como muita gente faz CRUD, e a grande maioria dos códigos da internet são CRUDs, é o que a IA sabe fazer de melhor. É o que a IA sabe fazer. Se você chegar para a IA, falar, IA, eu tenho esse objeto, eu quero fazer um endpoint para ele, eu quero que tenha listagem criada, blá, 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 a IA vai lá e vai fazer tudo para você automático. É o trabalho mais básico que hoje que a IA consegue fazer, provavelmente, é fazer CRUD. E o motivo disso é a quantidade de código de CRUD que tem lá, porque a IA treinou com códigos online. Então a quantidade de códigos de CRUD que tem online são gigantescas. A quantidade de APIs de repositório do GitHub aberto, de bate na API do Pokémon lá, é imensa, né? E aí, ele aprendeu com isso. Então, se você pedir para ela, ela sabe fazer, né? Agora, se você chegar para uma IA fazer um banco de dados, ela pode até montar uma estrutura, porque ela tem SQLite, ela tem Postgres, ela tem MariaDB, que são códigos abertos lá para ela avaliar, Mongo, beleza, ela tem. Mas talvez numa peculiaridade que você queira do banco de dados, ela não vai saber fazer. E aí você vai ter que meter a mão na prática para fazer, né? Enfim, esse era o vídeo. Queria falar dessa parte, né, de projetos, o que você pode fazer e tudo mais, que a galera olha, a galera não olha. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos como que as coisas são avaliadas, né? E talvez como possa te ajudar a sair um pouco à frente, né, das outras pessoas que estão competindo por uma vaga, tá? Eu, de longe, não sou a pessoa mais experiente do mundo para falar isso, é só uma opinião, tá?